Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano, né? Então, nessa aula de hoje, quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem que fala o seguinte: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhe digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Lucas 13. Então, pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o reformismo de Calvino. Inspirado no luterismo alemão, o francês João Calvino, publicou em 1536 os fundamentos de seu pensamento. Como Calvino também criticou o rei francês pela perseguição aos luteranos, foi expulso da França. E em 1541 ele assumiu a posição de chefe político e religioso da cidade de Genebra, governando-a de forma absoluta e intransigente. Suas pregações obtiveram rápida aceitação na Suíça. Cultos e práticas religiosas calvinistas eram simples e rigorosas, resumindo a comentários da Bíblia, preces e cantos. Como no luterismo, imagens não eram admitidas, e só sacramentos da Eucaristia e o batismo era aceito. Os pastores, ou seja, os ministros dos cultos, não eram considerados intermediários entre Deus e os humanos, mas simples fiéis encarregados das pregações e das preces. Na vida e na sociedade, os calvinistas deviam seguir regras rígidas de comportamento. Estavam proibidos de dançar, jogar carta, ostentar suas riquezas ou ficar fora de casa depois das 9 horas da noite. O sucesso econômico seria reflexo da predestinação do indivíduo. Mercadores, banqueiros e artesãos eram vistos como os escolhidos para a salvação eterna. A miséria seria a demonstração concreta dos males e pecados humanos, e devia ser combatida. Por isso, quem não alcançasse o sucesso econômico era marginalizado, por reconhecer e exaltar o lucro e o trabalho. O calvinismo teve um rápido acolhimento nas camadas da burguesia europeia. Então vamos lá. Então, o calvinismo na Europa. Na Inglaterra, os calvinistas foram chamados de puritanos, os predestinados, e na França, de huguenotes. Em outros países, como Holanda e Dinamarca, o calvinismo ganhou muitos adeptos, confirmando o sucesso da doutrina diante do interesse no progresso econômico capitalista. Na Escócia, a ação do pregador John Knox foi decisiva para a difusão dos ensinamentos do calvinismo. Deu origem à igreja presbiteriana. Knox foi amigo e discípulo de Calvino, com quem conviveu na cidade de Genebra. A igreja presbiteriana organizou nos moldes genébrios, com base nos conselhos dos membros da sociedade, os presbíteros, e não de pessoas voltadas exclusivamente à religião, como o catolicismo. Então vamos lá, vamos falar agora sobre o reformismo de Henrique VIII. A reforma religiosa foi iniciada na Inglaterra pelo próprio rei Henrique VIII e não por indivíduos extremamente religiosos, como nas outras regiões da Europa. O soberano tinha interesse de apoderar-se das terras da Igreja Católica e diminuir a influência delas no território inglês. Mas foi questão pessoal que serviu de pretexto para o conflito do rei com a igreja. A esposa de Henrique VIII, Catarina Aragão, não tivera nenhum filho, homem, para sucedê-lo no trono. Então o rei pediu ao Papa a anulação de seu casamento para poder casar com uma dama da corte chamada Ana Bolena. A igreja, unida por fortes laços políticos ao sobrinho de Catarina, Carlos V, o monarca católico do Sacro Império Romano Germânico, não aceitou o pedido. Então, diante do impasse, em 1533, foi anunciada a submissão do clero católico inglês ao poder do monarca. Todos os pagamentos de rendas e taxa ao Papa foram abolidos. Henrique VIII proclamou-se chefe da Igreja Inglesa em 1534 e suprimiu os monastérios católicos e confiscou os bens
eclesiásticos para o Estado. Essa medida contou com o apoio do parlamento, ficou conhecida como Ato de Supremacia. A Igreja na Inglaterra permaneceu no início muito parecida com a Igreja Católica com relação à doutrina e ao cerimonial. Apenas com o reinado de Elizabeth I, filha de Ana Bolena, e Henrique VIII, que a Igreja inglesa, chamada de anglicana, se consolidaria como uma religião de doutrina protestante. A Igreja Anglicana incorporou muitos princípios calvinistas, como a justificação pela fé, a valorização da pregação e a negação da autoridade papal, mas manteve o culto e a estrutura eclesiástica da tradição católica, e seus cultos eram ministrados em língua inglesa. Então vamos lá. A Contra-Reforma e a Reforma Católica. Para conter a difusão das ideias protestantes, as autoridades católicas promoveram um movimento conhecido como Contra-Reforma. Ele buscava fortalecer a Igreja papal e moralizar o clero, adotando medidas que compuseram a Reforma Católica. Esse movimento veio ao encontro de pressões de integrantes da própria Igreja Católica, que há muito tempo exigia mudanças capazes de desenvolver a instituição de credibilidade espiritual e religiosa. Um instrumento eficaz para a Contra-Reforma Católica foi a Campanha de Jesus, fundada pelo padre espanhol Inácio, em 1534 e conhecida pelo Papa Paulo III em 1540. Os jesuítas, assim se denominavam os membros das campanhas, eles utilizavam o dom da palavra e o conhecimento profundo das escrituras o que facilitava a atuação. Esses religiosos fundaram instituições de ensino em diversas regiões com o objetivo principal de difundir o catolicismo romano, e sua ação se estendeu aos novos territórios alcançados pelos europeus no período da expansão marítima. Para a Igreja Católica, no contexto da Contra-Reforma, a exploração e o povoamento da América era uma oportunidade de expandir a fé católica em crise na Europa Ocidental. As populações nativas deveriam ser convertidas em católicos, deixando para trás suas antigas crenças. Estas eram vistas como expressões de povos primitivos e infiéis que foram durante muito tempo reprimidas em todo o período da colonização. Concílio de Trento e a Inquisição. Como parte do movimento de Contra-Reforma, o Papa convocou o Concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563, no qual se discutiria os problemas do cristianismo e foram difundidas medidas para conter a expansão dos protestantes. A partir desse concílio, as principais ideias do catolicismo foram reafirmadas, como o livre-arbítrio, o culto aos santos e à Virgem, Mãe de Jesus, e a supremacia do Papa. Com relação à venda de indulgências e de cargos eclesiásticos, foram proibidas e foram criados seminários e instituições escolares para garantir uma boa formação em clérigo. Entretanto, o Santo Ofício da Aquisição foi favorecido como parte da estratégia de combate aos fiéis reformantes. O Santo Ofício servia agora para vigiar e regular a fé e a vida dos fiéis. A Inquisição surgiu na Europa durante a Idade Média com o objetivo de perseguir e condenar os hereges. Foi oficializada em 1231, quando o Papa Gregório IX invocou uma comissão para apurar os casos de heresia e bruxaria. A perseguição inquisitorial durante a Idade Moderna atingiu os reformadores, todos os suspeitos de heresia, desde homens comuns até membros do clero. Houve tortura e julgamentos. Na América Portuguesa, os colonos foram submetidos ao Tribunal do Santo Ofício de Lisboa. Os padres e bispos foram enviados a colônias para encontrar os possíveis hereges, e eram chamados de visitações. Então vamos lá.
Agora vamos falar sobre a censura e a intolerância. A Contra-Reforma criou também, em 1564, o Índice dos Livros Proibidos, relação de obras, consideradas heréticas, que não deveriam ser lidas, pelos fiéis. Neles estavam as Bíblias luteranas, calvinistas e anglicanas, e diversas obras intelectuais na época, como Galileu Galilei, Isaac Newton, entre outros. A censura a essas obras é um exemplo da intransigência que caracterizou as ações da Igreja, constituindo um sério obstáculo ao progresso cultural e científico da Idade Moderna. A intolerância religiosa, entretanto, esteve presente também nas disputas entre diversas dominações protestantes. Estas foram incapazes de esclarecer um acordo sobre várias questões e de dogmas e fé. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, pessoal, para trabalho eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre as 3 principais linhas do reformismo, que é o luterismo, o anglicanismo e o presbiterianismo, ok? O trabalho eu quero segundo as normas da BNT. Prazo para entrega até o dia 6/8. Como que vai ser entregue? Vocês vão enviar na plataforma. Se não conseguirem enviar na plataforma, vocês podem entregar lá na escola, ok? Então, pessoal, para finalizar, eu vou deixar a atividade da semana, Quero que vocês façam a atividade das páginas 108 e 109 do livro, E essa atividade complementar que está aparecendo na tela. Vocês dão pausa no vídeo, para copiar, ok? Então, qualquer dúvida com relação ao conteúdo, com relação às atividades e com relação ao trabalho, eu vou estar de plantão durante o período da aula. Vocês podem me mandar mensagem tanto na plataforma quanto no WhatsApp, ok? Então, até a próxima aula.